Debate Bola 4 Linhas faz a tabela entre Fluminense e Vasco. Enquanto os jogadores tricolores e vascaínos folgaram no meio de semana, as diretorias apresentaram novidades para os seus respectivos elencos. A torcida do tricolor das Laranjeiras recebeu de aniversário 3 contratações de uma vez. O meia Martinútil, argentino que disputou a Libertadores pelo Peñarol, a promessa Manuel Lanzini, considerada joia vinda do River Plate, e o atacante Rafael Sobis, que chega do Internacional. Fernando Diniz, a torcida tricolor quer saber, qual dos 3 promete mais? Olha, ô Vinícius, eu acho que o Martinútil, né? O Martinútil vem numa fase muito boa do Peñarol, né? Era de longe o melhor jogador do time uruguaio na Libertadores, né? E realmente era a referência técnica, né, do time. O Peñarol tinha 10 jogadores mais ou menos e um muito bom, que era o Martinútil. O Peñarol jogava a bola no Martinútil, o Martinútil normalmente resolvia os problemas, né, do Peñarol. Mas se o Rafael Sobis também encaixar uma boa sequência de jogos, com certeza também vai ser uma boa esperança aí de gols e de boas atuações também. Você acha que esse negócio do Martinútil ser um jogador muito bom entre 10 jogadores de nível médio, isso aí não é o caso atual do Fluminense. O Fluminense tem muitos jogadores de qualidade. Você não acha que corre o risco dele se apagar em meio a esses jogadores, essas estrelas que o Fluminense tem? Algumas estrelas cadentes, como o Souza da vida, mas pelo menos a gente tem alguns jogadores de qualidade no time tricolor. Olha só, Vinícius, até corre esse risco, mas eu me lembro de quando o Conca veio, o time da Universidade Católica, onde ele jogava, né, não era tão bom assim, né? O Conca era meio que a estrela do time, como o Martinútil era do Peñarol, né? E o Conca, assim, demorou um pouco para se adaptar no Vasco, mas se adaptou legal, né? Virou a estrela do Vasco também. Tanto que chamou a atenção do Fluminense. E assim, quando ele teve que dividir a responsabilidade, apagou um pouquinho e tal, mas depois ele quando passou a dividir a responsabilidade, depois de algum tempo, ele se soltou, né? Eu acho que pode acontecer a mesma coisa com o Martinútil. É verdade, tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Tem que se adaptar ao futebol brasileiro, assim como o garoto de 18 anos. Eu acredito que ele tenha, assim, por enquanto ele fique mais treinando junto com a equipe, talvez não seja relacionado de cara. É até o caso do Leandro Chaparro, jogador que está no Vasco, e que às vezes é relacionado, atuou em não muitas partidas. Pode ser. Já que a gente falou do Vasco, do lado vascaíno, o ciclo de contratações foi encerrado com as chegadas do atacante Kim, ex-jogador do Atlético Mineiro, que estava... Kim, grande Kim. Parece... A manchete do lance foi sensacional. Olha, Kim chegou, ex-jogador do Atlético Mineiro, que estava no futebol árabe há exatos 8 anos. O Kim foi jogador do Atlético Mineiro lá em 2000, 2001. Exato. E também chegou o zagueiro Vitor Ramos, que no Brasil atuou pelo Vitória da Bahia, mas estava no futebol belga. Fernando Diniz, algum desses aí chega para ser titular? Eu acho que não, eu acho que chega mais para compor elenco, né? Até porque há o rumor de que o Leandro, cara feia, vai embora do Vasco, né? Olha, o Leandro não é só cara feia, não, é futebol feio também, né? Rapaz, olha, realmente esse cara, o Souza do Fluminense, esses dois aí nunca me convenceram. É mesmo? Nunca. Nem nas grandes fases deles. Olha, realmente... Bom, mas eu acho que, assim, eles são importantes sim para compor elenco, né? Talvez briguem até por titularidade, principalmente o zagueiro, mas, assim, eu não acredito que tenham muitas chances, não.
Aliás, falar em zagueiro, a torcida vascaína quer saber, uma polêmica. Você acha que a chegada desse zagueiro Vitor Ramos, ainda mais um jogador que já atuou junto com o Anderson Martins, que estava no Vitória, acena uma chance do Dedé estar de malas prontas? Olha, o Dedé já estava em negociação já há muito tempo com o Benfica, né? A princípio, o que fala o empresário dele é que o Dedé fica pelo menos até a Libertadores ano que vem. Era isso que o torcedor vascaíno quer, né? É isso que o torcedor vascaíno quer, que o Dedé fique, né? E até porque, sinceramente, gente, seria uma burrice do Dedé sair agora, né? Por mais... O Vasco se classificou para a Libertadores. Ainda mais ele fazendo pé de meia, vai fazer pé de meia agora, pode ter chance de ir bem na Libertadores. Lógico, e até porque quem joga a Libertadores se valoriza. Sim, principalmente pro mercado do exterior. Lógico, exatamente. Eu acredito que, eu também acho pouco provável que o... É que nem por exemplo, o Neymar negociar agora com o Real Madrid, entendeu? Vai perder a disputa do Mundial, ainda mais jogando contra o Barça, tendo a grande chance de jogar até contra o Barça. Exatamente. O duelo Neymar e Messi. Rival. O duelo Neymar e Messi, mas vamos ver se não vai ter nenhum Mazembe da vida aí pra atrapalhar a vida do Santos. Do Santos ou do Barcelona, vamos ver. Não sei, eu acredito que o Vitor Ramos vem a princípio para compor elenco. Mas eu acho que até isso é importante também, né? Porque na ocasião que alguém se machucar, levar cartão amarelo, terceiro cartão, né? Isso daí é importante sim. Até porque os jogadores que estavam no banco do Vasco anteriormente, o Douglas mesmo, ele é um jogador que ainda não convence muito. Não inspira tanta confiança, né? E o Fernando não inspira nenhuma confiança. Fernando é outro que não me convenceu nunca. Não o Fernando Diniz, não o Fernando Quaresma, estou me referindo ao Fernando que está no Vasco e foi zagueiro do Flamengo também. Exatamente. Agora vou mandar para você, Fernando Diniz, uma polêmica tricolor. Mais uma, vamos lá. Rafael Sobis chegando, Fluminense vai ter de sacrificar a gente no ataque, porque olha só, Fred, Ciro, Rafael Moura, Matheus Carvalho, só de cabeça, tô. Você não acha que o ataque do Fluminense tá meio coração de mãe, não? Rapaz, tá... coração de mãe sempre cabe mais um, né? Exatamente. Olha, tá casa de sogra também, né? Bom, eu acho que realmente vai sobrar para alguém, entendeu? E acredito que esse alguém, a princípio, infelizmente, seja o Ciro. O Ciro? Que mal chegou? Que mal chegou, porque o que acontece? O Rafael Sobis tem boas relações com o Abel. Muita. Desde o tempo do Internacional. Ele foi campeão da Libertadores e campeão do Mundial campeão da Libertadores e teve uma atuação fundamental contra o São Paulo. Sim. Na final. Sim, fez jogou 2 gols no primeiro jogo, né? E campeão do mundo, pois é. Né? E o Fred vem de uma Copa América boa, né? Apesar de que... Você acha mesmo? Eu acho. Que isso? Acho, ele teve uma participação pequena. Contra o Paraguai, ótimo, beleza. Contra o Paraguai ele fez gol no primeiro jogo. Entrou e fez gol, talvez isso pode ser, talvez, vamos ver. E contra o Equador também ele entrou, tal, enfim. Eu acho que o Fred foi um dos pouquíssimos que se salvaram, né? Mais ou menos, mas... Enfim, o Fred vem da Copa América, tal. Eu acho que o Fred vem para ser titular desse ataque do Fluminense. O Sobis joga mais nas pontas ou é mais centroavante? Eu não estou lembrando agora. O Sobis ele pode jogar é como o Pato. Pode jogar nas duas. Pode jogar nas duas. Mas eu se eu fosse o Abel, botaria ele para jogar nas pontas. Por essa razão e pelo fato do Sobis ter uma boa relação com o Abel, que eu acho que ele vai sacrificar o Ciro. É uma pena, porque o Ciro é um bom jogador. Exatamente. Ele pode render bastante, talvez, quem sabe, até o Fernando Quaresma certamente, quando ele ouvir o programa, vai concordar comigo, talvez. Eu acho que um trio de ataque seria bom, né? Renderia bastante. Com certeza. Martinútil criando, aí outros 2 jogadores, talvez...
não sei se expor muito o time, mas o trio, o Martinucci, o Criando e o trio Rafael Sobis, Ciro e botando o Fred lá de referência. Tá, o Quaresma vai discordar de mim por causa do Fred, que ele chamou de banheiro ambulante. Exatamente. Mas... Exatamente. Talvez... Então ele poderia botar o Sobis e o Ciro, e aí colocaria o Martinucci junto com o Deco na hora que ele se recuperar, né? Eu acho que ele vai se recuperar daqui a pouquinho. Tá certo que eu já falei isso antes, mas... Ele vai se recuperar daqui a pouquinho, ainda mais que o Martinucci chegou, né? Exatamente. Agora eu tô achando que até pode sobrar pro Rafael Moura. Não, pro Rafael Moura com certeza já sobrou, né? Da volta do Fred, né? E principalmente pro Matheus Carvalho, que infelizmente é jogador de base. Eu acho que... Então, infelizmente, ele não conseguiu ter muita chance. Exatamente. Agora, o Vasco vai pegar o Atlético Mineiro, jogo no estádio Ipatingão, e tem o desfalque do Felipe, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Será que foi também para aproveitar o fim de semana? Não sei. Não, o Felipe não é disso, não. Não, a princípio, não. Não. A princípio, assim, o que dizem não, que a gente maldou um pouquinho o cartão amarelo do cartão amarelo do Thiago Neves e do Ronaldinho Gaúcho no bloco do Flamengo, e aí a gente... eu quis aproveitar e para maldar um pouquinho o cartão do Felipe. Com todo respeito ao Felipe também, assim como com todo respeito a Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Mas no último coletivo do Vasco, o Ricardo Gomes escalou Eduardo Costa no lugar do Felipe e Diego Souza substituindo Bernardo. Como é que você acha que fica a equipe, Diniz? Olha, Eduardo Costa no lugar do Felipe, eu acho que não tinha outra solução, né? Porque, assim, o Vasco iria ficar ofensivo demais se ele colocasse Diego Souza e Bernardo juntos, né? Ainda mais com o Juninho. Ainda mais com o Juninho, entendeu? Eu acho que não tinha outra solução, entendeu? Agora, Diego Souza no lugar de Bernardo, realmente... Olha, o campo do Ipatingão é bem grande, né? Sim. O Diego Souza tem fôlego, né? O Diego Souza é bem alto, é forte, fisicamente falando. Você jura que ele tem fôlego? Ele tá, no Vasco Atlético Paranaense, ele tava com a língua de fora depois de 15 minutos. Pois é, aí é complicado, né? É. Olha, o jogador da idade que ele tem, ele não tem nem 30 anos, né? Não tem não. Não tem nem 30 anos. Já ficar com a língua de fora com nem 30 minutos é complicado, né? Peraí, né? Mas eu acho que a opção também é porque o Bernardo, ele quando entra de primeiro tempo, tem decepcionado cada vez mais. Aí é muito difícil, né? É muito difícil, porque o garoto é bom jogador, todo mundo sabe disso. Mas será que ele vai ser um Iranildo do terceiro milênio? O Vinícius Pacheco. A eterna promessa? Vinícius Pacheco da nova década? Porque, poxa, só pode ser, né? Eu tô falando em Iranildo porque o Kleber Leite, né, na época presidente do Flamengo, tinha uma foto do Iranildo na sala dele. O Chuchu, velho. Chuchu. Velho e bom Chuchu. E o Chuchu, quando entrava, jogava muito bem, entrava durante o jogo, né? Agora, quando entrava de início... o Bernardo ele ainda tá decepcionando um pouco nessa parte. Mas talvez seja o Diego Souza para tentar dar um pouco de experiência, principalmente porque... E até para tentar puxar contra-ataques também, né? Ainda mais que com o Juninho para terceiro homem pode render mais, né? Pode, eu acredito que sim. Você acha que ele é melhor como segundo volante ou como terceiro homem? O Juninho? Juninho. Eu acho que o Juninho pode jogar bem nas duas funções. Eu não sei se talvez deixar o time muito ofensivo contra o Atlético Mineiro, que vem mordido. Mas é por isso que eu tava falando do risco de botar o Diego Souza no lugar do Felipe, entendeu? Sim, sem dúvida. Do lado do Flusão, o Marquinho deixou de lado a ideia de sair e vai ficar até 2013. Faz bem pro Fluminense isso? Olha, é o que eu falei no programa passado, né? Taticamente é uma boa, agora tecnicamente não. Realmente... Porque o Marquinho tecnicamente não é um bom jogador, não. Agora, taticamente é um jogador fundamental para qualquer treinador que estiver no Fluminense, né? Que é um jogador que
que joga tanto no meio quanto na lateral esquerda, quanto como terceiro homem, segundo homem, entendeu? É um jogador fundamental para o Fluminense. Antes do confronto com o Palmeiras, o Meia Souza reclamou do gramado do estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Já faz algum tempo que não tem jogo lá. Por que não melhoraram esse campo, hein? Olha, Vinícius, falta de interesse, né? Só pode ser. E principalmente porque, como a gente só tem Engenhão, né? O Maracanã está em obras. Poxa, quando houver jogo no Engenhão, no caso do Engenhão que está fechado, está reservado para os Jogos Mundiais Militares, é um estádio poliesportivo, deviam aproveitar. Eu acho que para a Volta Redonda seria uma coisa excelente. Lógico. O gramado melhorar. E a gente já viu episódios de gramado ruim em Volta Redonda em outras partidas do ano passado. Isso não é recente, não. É do ano passado, retrasado também. O gramado entrando areia. O pessoal criticou muito, né, a Copa América, durante a Copa América na Argentina. Lógico. Que o Brasil perdeu o jogo nos pênaltis por causa da areia. Pode entrar areia também, né? Pode. Nos jogadores. E pode ser difícil para os dois, tanto para o Fluminense quanto para o Palmeiras. Já pensou risco de lesão? Risco de lesão altíssimo, né? E o que acontece? O gramado do Raulino de Oliveira, logo depois da reforma, era muito bom. Bastante. Muito bom. Verdadeiro tapete. Eu não entendo como é que mudou de uma hora para outra. Por que isso, diretoria do Volta Redonda? Por quê? Um estádio, inclusive, estádio ótimo. Um estádio bem legal, bem organizadinho. Inclusive, ele tem uma parte social muito interessante, né? Durante a semana, ele costuma... o estádio, não só... o apelido dele é Raulino de Oliveira, o nome dele é Raulino de Oliveira, mas o pessoal apelida de Estádio da Cidadania, porque há espaço para questões judiciais, questões consultoria judicial, consultoria médica também, dentro do estádio. Dentro do estádio, não digo no gramado. Tem uma estrutura boa para isso. A estrutura lá de dentro é muito boa para isso. Como é que não fazem essas melhorias? Por que não mantém essa estrutura? Ainda mais agora que a gente ficou um bom tempo sem ter jogos lá. Claro. Há uns 2, 3 meses. Dava para fazer isso, gente. Dava para ter uma organização melhor. Vê se o Flamengo, por exemplo... O Flamengo, por exemplo, provavelmente não vai reclamar do gramado de Macaé. Porque lá é um estádio modesto, mas é moderno. Mas é bem moderno. Exatamente. Inclusive estavam até para fechar não ia ser mais formato de ferradura, estavam pensando em fechar a arquibancada para poder receber 21 mil pessoas, o público um pouquinho acima do mínimo exigido pela CBF. Sem dúvida. Bom, o Galo, adversário do Vasco, vai ter o retorno do meia Richarlison. Que duelo, hein? Eduardo Costa contra Richarlison. Eduardo Costa contra Richarlison e Richarlison contra Alexandro, né? Os irmãos. Os irmãos Karamazov. Exatamente, os irmãos Karamazov. E o Alexandro que disse que tem muita sorte nos duelos contra o irmão, né? Ele ganha jogos importantes. Mas olha, realmente vai ser um duelo um tanto quanto tenso, né, pra arbitragem, né? Nossa Eduardo Senhora. Costa e Richarlison. Quem é que bate mais, hein? Olha, para o duro, hein? Para o duro. As canelas dos adversários irão sofrer. Pelo amor de Deus, ainda bem que o estádio lá é bom, né, Patingão. Pelo menos isso. É verdade. Diego Souza, cuidado, hein? Cuidado. Juninho, cuidado também. O próprio Alexandro, cuidado também. Além do Richarlison, quais você acha que podem ser os perigos pro Vascão? Olha, como eu falei no programa passado, o Atlético Mineiro tem jogadores de muita velocidade na frente, né? Tem o Magno Alves, tem o Neto Verola, né? Que são jogadores que correm muito, né? Sim. E isso daí pode ser um grande perigo para a zaga vascaína, né? É verdade. E tem um goleiro fantástico, o Atlético. O Renan Ribeiro, Renan Ribeiro, muito bom Ribeiro, mesmo. eu acho ele um goleiro acima da média. Aliás, parece que agora é moda, né? Certidão, Renan vai pro gol. É verdade. Renan vai pro gol. Só tem Renan e tudo quanto é.
tudo quanto é time do goleiro tem que ser Renan. É o Renan do Avaí, Renan Ribeiro do Atlético Mineiro. O Renan do Internacional. Renan do Inter, né? Esse Renan não é tão bom assim. Nem um pouco, é uma vergonha. Mas os outros dois Renans são ótimos. O adversário do tricolor das Laranjeiras, o Palmeiras, deve ter a volta do Valdívia. Você acha que pode deixar os palmeirenses bem mais perigosos? Sim, porque o Valdívia, quando ele entrava nos jogos do Chile, na Copa América, o Chile realmente mudava muito, né? Tecnicamente falando, e para melhor. O time do Chile, aliás, o time do Chile fez assim algumas das melhores partidas da Copa América, né? Tecnicamente falando, e o Valdívia realmente organizava bem ali aquele meio de campo do Chile. O Valdívia, todo mundo sabe que é um excelente jogador, né? E claro que vai deixar o Palmeiras muito mais perigoso contra o Fluminense. Antes da gente passar agora, a gente vai falar dos resultados, não só de Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, como também falar um pouquinho de Copa América. Eu queria que você dissesse, Fernando Diniz, um último toque para a torcida do Fluminense. Olha, o último toque para a torcida do Flusão é o seguinte, né? O Fluminense tem que começar a vencer, né? Logo, porque senão a zona de rebaixamento vai começar a se aproximar, né? Muito embora o Fluminense tenha um jogo a menos, sim, o Fluminense está a 4 pontos do Atlético Goianiense, né? É bom não dar sopa. É bom não dar sopa, não. E até porque o Fluminense tem 8 gols marcados só. É o pior ataque do campeonato. Então tá na hora do Fluminense vencer. No meu último toque, olha, as contratações pro ataque realmente mostraram, né? O time levando, o time só, como você disse, fazendo 8 gols, só fazendo 8 gols nesses 9 jogos. Agora, podiam ter contratado um zagueirinho, né? Porque Márcio Rosário, Gum, Leandro Eusébio, não tá dando pra aturar não, hein? É verdade, concordo com você. Último toque pro Vasco. O último toque pro Vasco é o seguinte: a diretoria mandou bem nas contratações, viu? Porque tão importante quanto você contratar jogadores para serem titulares, é você contratar jogadores para compor elenco. E o Vasco, em sua maioria, contratou jogadores para compor elenco, né? A única exceção para mim foi o Julinho, né, que veio, na minha opinião, para ser titular. Acredito que sim, principalmente porque o Márcio Careca, ele não consegue se firmar, não consegue passar confiança pro time do Vasco. Como a gente diz, não foi apresentada a bandeirinha de escanteio do ataque, né? É verdade. E meu último toque também é um pouco ligado a isso, vou entrar na onda do que o Fernando Diniz falou. Agora o Vasco tem que agir de maneira bem interessante, o Vasco está agindo muito nessa parte, que é de tentar as renovações que estão por vencer. Acho que alguns jogadores têm que realmente renovar o contrato. Quais? Principalmente o Bernardo. Ah, sim, Bernardo com certeza. Principalmente o Bernardo. E outra coisa, o pessoal que está para renovar o contrato... Juninho também, no final do ano. O Juninho, que tentar convencer o Juninho a jogar Libertadores. Mas acho que isso daí não é difícil, não. Principalmente pelo carinho que ele tem pelo clube, né? Aliás, hoje eu tenho que fazer 2 menções aqui, né? Ontem o Fluminense fez 109 anos. Parabéns ao Fluminense. Viva o Flusão, graças a ele que a gente teve o futebol aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Parabéns aí ao Fluminense. E hoje faz o aniversário de 13 anos daquele jogo monumental entre River Plate e Vasco de 1998, né? Sem dúvida. Aí agradecimentos aí ao Vasco, que passou de fase para a grande final da Libertadores, que aliás aquela Libertadores foi duríssima pro Vasco, né? Foi, pegou o campeão de 95, que foi o Grêmio, o campeão de 97, primeiro o campeão do ano anterior. 97, Cruzeiro. Que foi o Cruzeiro. Depois o campeão de 95, que foi o Grêmio. E o campeão de 96, que foi o River Plate. E depois, na final, é que teve um adversário mais fácil, que foi o Barcelona de Guayaquil. Na teoria. E até porque o Vasco ganhou os 2 jogos, né? Exatamente. Foi o único dos 2 jogos que o Vasco venceu os 2 jogos, por sinal. Exatamente. No mata-mata. Os outros ele ganhava em casa e empatava fora.